Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a terceira temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. Reconhecida globalmente como a rainha do pop, Madonna é uma das artistas mais influentes da música e da cultura contemporânea. Sua trajetória vai muito além dos palcos e estúdios. Ao longo de mais de 4 décadas, ela consolidou uma presença marcante também na moda, artes, estudos acadêmicos e em discussões sociais e políticas. Pioneira na utilização estratégica de videoclipes, figurinos ousados e performances televisivas, Madonna redefiniu a forma como artistas se comunicam com o público. Sua postura provocadora e sua capacidade de se reinventar a cada fase da carreira a tornaram um ícone cultural, frequentemente comparada a nomes históricos como os Beatles e Elvis Presley. Ao unir arte, marketing e atitude, Madonna não apenas acompanhou as transformações culturais das últimas décadas, ela ajudou a moldá-las, consolidando-se como uma figura central na história do entretenimento. O episódio de hoje é o impacto cultural de Madonna. Negros, mulheres, gays, hispânicos. Ao longo de sua carreira, Madonna enfrentou críticas de grupos religiosos, algumas vertentes do feminismo, políticos, associações pró-família e conservadores, devido ao seu estilo ousado e provocativo. Mesmo assim, a cantora consolidou-se como uma das figuras mais influentes e centrais da cultura pop mundial. Um dos aspectos da influência de Madonna, que não é muito valorizado pela mídia, é seu impacto ao longo dos anos marcante na comunidade hispânica e afro-americana, especialmente entre os gays e mulheres, devido à sua capacidade de incorporar elementos culturais e sociais que ressoavam com esse público. Na cultura latina, por exemplo, a artista incorporou ritmos, danças e referências visuais que dialogavam diretamente com as tradições e identidades hispânicas, aproximando-se de um público que até então, e aqui estamos falando dos anos 1980, tinha pouca representatividade nos principais veículos da cultura pop norte-americana. Para muitas mulheres negras e latinas, cuja representação na mídia era, e em muitos casos ainda é, marcada por estereótipos racistas ou hipersexualizados, impostos de fora, ver uma mulher tomando o controle de sua narrativa visual e artística foi inspirador. Madonna mostrou que era possível ser autora da própria imagem, mesmo num ambiente hostil e dominado por homens brancos. Madonna desafiou convenções ao abordar abertamente o desejo feminino, o prazer e a autonomia sexual. Em videoclipes, entrevistas e performances, ela tratou o corpo como instrumento de expressão política e artística, e não como algo que deveria ser recatado, domesticado ou envergonhado. Essa postura gerou controvérsias, mas também libertações. Em uma época em que a liberdade sexual feminina era um tabu, Madonna ajudou a normalizar os direitos das mulheres de serem sensuais sem ser submissas, de assumirem seus desejos sem culpa e de usarem o corpo como linguagem de arte e poder. Madonna sempre transitou entre o centro e a periferia da cultura, desde que chegou em Nova York no final dos anos 1970. Movimentava-se entre negros, brancos, hispanos, imigrantes, etc. E nisso redizia parte de sua força e aprendizado. Ao adotar elementos da cultura negra e hispânica, seja na música, na dança ou estilo, ela ampliou a presença dessas referências no imaginário pop global. Desafiando estereótipos raciais e de gênero, ao valorizar a diversidade e ao celebrar a sexualidade em suas performances, Madonna criou um espaço de expressão para afro-americanos e hispanos, que enfrentavam múltiplas formas de opressão social e cultural. Sua abertura para colaborar com representantes dessas minorias e sua adoção de elementos de suas culturas fortaleceram essa conexão. O lançamento do single Vogue em 1990 marcou um dos momentos mais marcantes da carreira de Madonna e também um ponto de virada na visibilidade de uma cultura até então restrita aos salões underground de Nova York, o voguing.
Inspirada pelos ballrooms frequentados por jovens, negros e hispanos LGBTQIA+, principalmente das comunidades pobres e marginalizadas, a dança era uma forma de expressão, resistência e afirmação de identidade. Madonna conheceu o voguing através de dançarinos e coreógrafos que faziam parte dessa cena em especial. Membros do House of Extravaganza, como José Gutierrez e Luiz Camacho, que também participaram do clipe Vogue e da turnê Blonde Ambition. Ao lançar Vogue, ela levou o estilo de dança e sua estética para o centro da cultura pop global, transformando o movimento marginalizado em um fenômeno internacional. O impacto foi imediato e duplo. Por um lado, Madonna foi amplamente elogiada por dar visibilidade a uma subcultura queer que enfrentava racismo, homofobia e pobreza, em especial durante a crise da AIDS, que devastava essa comunidade. Pela primeira vez, milhões de pessoas ao redor do mundo ouviam sobre o voguing, as houses e a ideia de, aspas, vogar, como uma forma de brilhar mesmo à margem da sociedade. Por outro lado, a cantora também foi criticada por não reconhecer plenamente a origem da dança e por se beneficiar comercialmente de uma cultura que não era sua, levantando debates sobre apropriação cultural. Muitos membros da cena ballroom sentiam que, embora Madonna tenha dado visibilidade, poucos dos dançarinos e criadores originais foram creditados ou ganharam o mesmo espaço na indústria após o sucesso de Vogue. José Extravaganza, pai da House of Extravaganza, uma das mais importantes do movimento e que dançou com Madonna na Blonde Ambition Tour, como nós já falamos, afirma que dizer que Madonna se apropriou do Vogue é desonesto. Ele alega que Madonna foi importante para levar o voguing para o público geral, ou seja, para José, ela atuou como uma ponte, escutou sobre o movimento, envolveu pessoas da comunidade ballroom, dentre elas ele próprio e Luiz Camacho, e inseriu essas danças na sua performance, videoclipe, tour, e isso permitiu que o voguing saísse do underground. Já Madonna, em entrevistas e discursos, reconheceu a importância das house e dos dançarinos que influenciaram sua arte. Recentemente, podemos destacar a competição de ballroom que ela fez durante a The Celebration Tour em 2023 e 2024. Além de manter por décadas uma relação de apoio público à causa LGBTQIA+, tanto em shows quanto em ações políticas. O legado de Vogue é, portanto, complexo. É, ao mesmo tempo, um exemplo de visibilidade transformadora e de que como o mainstream pode sim se apropriar de expressões culturais marginalizadas. Ainda assim, é inegável que Madonna ajudou a eternizar o voguing e a cultura ballroom, que seriam mais tarde redescobertos por novas gerações, com obras como o relançamento nas plataformas de streaming do documentário Paris Burn, de 1990, que inclusive Madonna, na época, foi ao premiere em 1990, tá? E a recente série Pose, de 2018. Finalizando, Madonna transcendeu o entretenimento, impactando questões de identidade, autonomia e visibilidade, tornando-se uma referência para muitas mulheres gays, negros e hispanos, dessas comunidades que viam nela um símbolo de autonomia e resistência, dentro de uma indústria marcada por desigualdades. Muito mais que um símbolo sexual, um símbolo de poder. Sua imagem de ícone sexual, especialmente nas décadas de 80 e 90, foi marcada por seu trabalho controverso, como o livro Sex, que associava sua figura ao BDSM e à pornografia. Ela também se tornou um ícone da comunidade LGBTQIA+, devido à sua transgressão e ao seu estilo livre. Em 1992, Madonna desafiou os limites do aceitável na cultura mainstream ao lançar o livro Sex, uma obra visual ousada e provocadora, que explorava a sexualidade de maneira explícita, artística e muitas vezes chocante. Fotografada por Steve Menzel, o livro trazia imagens da cantora e de outros modelos e celebridades, como Naomi Campbell e Isabella Rossellini, em situações que abordavam temas como fetichismo, voyeurismo, sadomasoquismo, homoerotismo e liberdade sexual. O livro foi lançado em um momento histórico crucial.
o auge da crise da AIDS, quando o sexo era cercado por medo, repressão e julgamentos morais. Ao expor o desejo de forma crua, sem censura, Madonna provocou um debate global sobre moralidade, censura, pornografia, expressão artística e os limites da liberdade sexual, principalmente, prestem atenção, quando exercida por uma mulher. O impacto foi imediato. Sex vendeu mais de 150 mil cópias só no primeiro dia e rapidamente se esgotou em diversos países. Ao mesmo tempo, gerou reações extremas. Foi banido em vários lugares, atacado por grupos religiosos e conservadores e até mesmo rejeitado por parte da crítica feminista da época, que acusou a cantora de explorar e banalizar a sexualidade feminina. Por outro lado, o livro também foi lido como um ato de empoderamento. Madonna colocou a sexualidade feminina no centro do debate cultural, em seus próprios termos, com controle total sobre a narrativa e a estética. Para muitas mulheres, artistas e ativistas, Sex foi um marco de transgressão e libertação, desafiando a ideia de que o erotismo e o prazer eram um domínio exclusivamente masculino. Tempo, a obra passou a ser vista sob outra ótica, menos como um escândalo e mais como um experimento artístico radical que antecipou debates atuais sobre liberdade sexual, identidade de gênero e o direito das mulheres de falar abertamente sobre seus corpos e desejos. Ao lançar Sex, Madonna não apenas quebrou tabus, mas também expôs as tensões sociais e culturais em torno do sexo, do poder e da representação feminina, consolidando seu papel como uma das artistas mais provocadoras e politicamente relevantes de sua geração. As artes visuais e a inteligência madônica. Além de sua carreira musical, Madonna tem um impacto nas artes visuais, sendo uma colecionadora de arte e patrocinadora de exposições. Sua habilidade de se reinventar constantemente e explorar novos limites a posicionou como um símbolo pós-moderno. Do mesmo modo, a sua atuação na música e nas artes performáticas, Madonna também se destaca como uma importante colecionadora de arte. Seu acervo pessoal inclui obras de grandes nomes da história da arte, como Frida Kahlo, por quem nutre profunda admiração, como nós já falamos aqui em podcasts passados, além de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Fernando Léger e Tamara de Lepinca, sendo essa última uma das favoritas da cantora, frequentemente referenciadas em sua estética visual. Só um parênteses rapidinho, Vicia. Quando teve a exposição da Frida aqui no Brasil, uns anos atrás, obras que são de Madonna vieram junto também. Essa foi tipo, uma turnê mundial das obras da Frida e Madonna apoiou o projeto e também cedeu algumas obras da coleção particular dela para serem expostas. Você sabe que ano? Eu não tô lembrando agora, tá? Eu lembrei disso agora que a gente estava falando dela patrocinar, né, as exposições. Mas foi acho que nos últimos 10 anos, se não me engano. Tá. Mais do que simples apreciadora, Madonna é uma investidora e defensora das artes visuais. Ao longo dos anos, ela já emprestou peças de sua coleção para museus e exposições internacionais, contribuindo ativamente para a preservação e difusão da arte moderna. Essa faceta de colecionadora reforça sua imagem como uma figura cultural multifacetada, cuja influência transcende os limites da música e da performance. Ao unir arte, moda, ativismo e entretenimento, Madonna construiu uma persona pública que dialoga com diversas expressões artísticas, sempre desafiando convenções e expandindo fronteiras. Ainda falando de Madonna e a história da arte, em 1995, a cantora lançou o videoclipe de Bedtime Story, marcando mais um capítulo da relação entre Madonna e as artes visuais. Dirigido por Mark Romanek, o mesmo diretor do belíssimo vídeo de Rain, o clipe é considerado uma das produções mais sofisticadas e enigmáticas da videografia da artista. Uma verdadeira imersão estética que mistura surrealismo, simbolismo e referências diretas à história da arte e do cinema. Ao longo do vídeo é possível identificar citações visuais às obras de artistas como Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, além da influência clara do cinema experimental.
Uma das referências mais notáveis é ao filme The Color of Pomegranates, de 1968, no Brasil, A Cor da Romã, do cineasta armênio Sergei Parajanov, uma obra poética e visualmente marcante, conhecida por suas composições simbólicas e narrativas não lineares. Cenas como a dos pés esmagando uvas sobre inscrições remetem diretamente ao estilo visual e à linguagem iconográfica do filme. Com imagens oníricas construídas com forte apelo cinematográfico, Bedtime Story aborda temas como espiritualidade, renascimento e a fragmentação da identidade, elementos recorrentes no universo criativo de Madonna. Reconhecido por sua originalidade e impacto visual, o clipe foi incluído no acervo permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Feito raro para uma produção do gênero. A inclusão reforça o status da obra não apenas como peça de entretenimento, mas como um trabalho audiovisual de valor artístico e cultural. O apoio e também as críticas das feministas. Madonna também é vista como uma defensora do empoderamento feminino e como uma figura feminista, quebrando tabus sobre gênero e sexualidade. Sua provocação e ousadia ajudaram a redefinir os padrões de comportamento feminino na mídia, mantendo sua relevância por várias décadas e sendo uma das figuras culturais mais polarizadoras dentro do debate feminista. Suscita tanto admiração quanto críticas intensas ao longo de sua carreira. Sua relação com o feminismo é marcada por interpretações divergentes que refletem as diferentes ondas e correntes do movimento. Nos anos 1990, a acadêmica e crítica cultural americana Camille Paglia, que a maioria dos fãs de Madonna conhecem, se destacou por elogiar abertamente Madonna. Para Paglia, Madonna simbolizava uma mulher que assumia o controle absoluto sobre sua sexualidade, desafiando normas conservadoras e expandindo as fronteiras do que era permitido para as mulheres na cultura pop. Em suas palavras, Madonna era uma figura que mudou a face da cultura ocidental ao explorar temas de desejo e poder feminino, usando o corpo como instrumento de expressão artística e empoderamento. Entretanto, com o tempo, Paglia reviu suas posições e passou a criticar aspectos do trabalho de Madonna, argumentando que a cantora, em sua busca incessante por provocação e reinvenção, poderia reforçar estereótipos e imagens superficiais da sexualidade feminina, que, em última análise, não contribuíram para a emancipação real das mulheres. Camille, nos últimos anos, chegou a falar que Madonna parece hoje em dia querer competir com a filha Lourdes Maria, aparentando e se comportando como uma adolescente e não mais como uma mulher adulta. Pesado. Outras vozes feministas ofereceram perspectivas distintas. Feministas da terceira onda, como Bell Hooks e Judith Butler, valorizam a capacidade de Madonna de subverter padrões e afirmar a autonomia sexual, vendo nela um exemplo de pluralidade de identidades femininas e da liberdade para se expressar sem se prender em rótulos tradicionais. Por outro lado, feministas radicais e de vertentes mais críticas, muitas vezes associadas à segunda onda, apontam que Madonna comercializa sua sexualidade de maneira que pode reforçar a objetificação do corpo feminino, perpetuando a mercantilização da imagem da mulher e limitando o potencial de transformação social do feminismo. Madonna, por sua vez, sempre dialogou com essas controvérsias. Em diversas entrevistas, ela afirmou que sua intenção era justamente desafiar os limites impostos às mulheres, utilizando a provocação como forma de abrir espaço para debates mais amplos sobre gênero, poder e sexualidade. Ela também defendeu seu direito à liberdade de expressão artística, afirmando que o controle sobre a sua própria imagem é uma forma de empoderamento. Nos últimos anos, especialmente, em meio a debates contemporâneos sobre empoderamento feminino, diversidade e direito das mulheres, um novo olhar feminista tem reconhecido Madonna como uma pioneira que abriu caminhos para artistas posteriores. Autoras e ativistas modernas destacam sua habilidade em usar a plataforma global para discutir temas como sexualidade, identidade, religião e gênero, muitas vezes de forma inédita para artistas pop. Essa nova
nova geração feminista vê Madonna não apenas como um ícone da música, mas como uma influenciadora cultural que ajudou a desmantelar tabus e ampliar o discurso feminista na cultura popular. Esse debate, gente, reflete a complexidade do impacto cultural de Madonna. Ela permanece, sim, uma figura que provoca reflexões fundamentais sobre o que significa ser uma mulher poderosa, livre e, ao mesmo tempo, sujeita às dinâmicas da indústria do entretenimento e do consumo cultural. Embora tenha atraído críticas, principalmente por sua abordagem ousada de temas como religião e sexualidade, Madonna é amplamente reconhecida como uma das figuras culturais, como uma das maiores figuras culturais de todos os tempos, tendo transformado a música e a mídia. Madonna nas universidades, o impacto cultural da rainha do pop no meio acadêmico. Com mais de 4 décadas de carreira, Madonna não é apenas um ícone da música pop, mas também um objeto de estudo legítimo em universidades ao redor do mundo. Seu impacto cultural ultrapassa as fronteiras do entretenimento, sendo analisado em cursos, palestras e teses dedicadas à interseção entre mídia, gênero, sexualidade, performance e identidade. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, explorou o fenômeno Madonna nos anos 1990, estudando o impacto cultural da cantora e sendo pioneira dentro dos estudos acadêmicos envolvendo o tema. Também fez um estudo chamado O Caso Madonna e Pepsi Cola, uma análise de negócio na Harvard Business School. Já na Bowling Green State University, nos Estados Unidos, o programa de American Culture Studies é um dos mais reconhecidos por abordar a cultura popular como ferramenta de análise crítica da sociedade. Embora não ofereça uma disciplina exclusivamente dedicada a Madonna, a artista é frequentemente utilizada como estudo de casos em debates sobre feminismo, consumo midiático, construção da imagem pública e políticas do corpo. Na Universidade de Amsterdã, na Holanda, a abordagem é semelhante. O programa de Media and Culture inclui disciplinas que exploram o papel da cultura pop na formação de identidades e discursos sociais. Em um dos projetos acadêmicos registrados pela universidade, intitulado Von Maria bis Madonna, de Maria a Madonna, a figura da cantora é usada para discutir a evolução simbólica da mulher na cultura ocidental, do arquétipo religioso à transgressão pop. No departamento de musicologia foi criada a disciplina Madonna, a música e o fenômeno. A presença de Madonna no meio acadêmico reflete seu papel versátil como artista que, desde os anos 1980, desafia normas de comportamento, gênero e sexualidade. Ela não apenas redefiniu os padrões da indústria fonográfica com videoclipes ousados e turnês teatrais, mas também se tornou símbolo de debates contemporâneos sobre empoderamento feminino, apropriação cultural, representação LGBTQIA+, e controle da própria imagem. A Universidade de Oviedo, na Espanha, ofereceu no ano de 2015 um bloco temático dedicado a Madonna. Já na Finlândia, a cantora entrou para a grade de estudos acadêmicos ainda no início dos anos 1990. Apesar de não existir registros de disciplinas inteiras exclusivamente sobre Madonna em instituições como Oxford ou outras universidades britânicas de prestígio, seu nome aparece com frequência em teses de pós-graduação, artigos científicos e conferências internacionais. Em disciplinas como Gender Studies, Queer Theory, Cultural Studies e Media Studies, Madonna é frequentemente citada como uma das figuras mais relevantes da cultura pop global. Outros países como Brasil, Itália, Rússia, África do Sul, Japão e França também tiveram universidades desenvolvendo estudos e oferecendo disciplinas sobre Madonna e seu chamado fenômeno cultural global. Seja nas pistas de dança ou nas salas de aula, Madonna continua sendo uma presença difícil de ignorar. Sua capacidade de provocar, reinventar-se, dialogar com as transformações culturais das últimas décadas a transformou não apenas em um ícone pop, mas também em um fenômeno intelectual digno, sim, de ser estudado nas melhores universidades do mundo. Madonna e a moda, 4 décadas de reinvenção, campanhas marcantes e influência global.
Ao longo de 4 décadas, Madonna não apenas moldou a música pop, como já falamos muito ao longo desse episódio. Ela também transformou a moda. A artista, conhecida por sua capacidade de reinvenção, influenciou gerações com seu estilo camaleônico e ousado, tornando-se um ícone fashion tanto nas passarelas quanto nas campanhas publicitárias de algumas das grifes mais famosas do mundo. Seu impacto vai além da estética. Madonna ajudou a redefinir o papel da moda como ferramenta de expressão, poder e transgressão. Dos clubes de Nova York às vitrines do mundo. Nos anos 1980, Madonna apareceu como um furacão de estilo que misturava religiosidade, rebeldia e sensualidade. Uma de suas primeiras colaboradoras foi a estilista franco-americana Mary Paul. Nossa querida Mary Paul. responsável pelo visual que definiria a Madonna do início de carreira. Cabelos descoloridos, rendas, pulseiras de borracha, saias, meias, crucifixos. As roupas que pareciam ser de segunda mão, mas que combinadas exalavam ousadia. Mary Paul, que também era designer de acessórios da Fiorucci, viu suas criações ganharem fama global graças à visibilidade de Madonna em videoclipes como Lucky Star e Like a Virgin. Sua loja em Nova York prosperou entre 1984 e 1985. Toda criança ou adolescente queria ter uma peça dela. Até eu queria. A Vicia também, tenho certeza. Sim. Nas prévias dos shows da Virgin Tour, as garotas amavam ser entrevistadas e amavam exibir o que tinham da estilista. Gente, tem programas assim que passaram na MTV que mostravam essas meninas, elas tinham um orgulho de mostrar, sabe? Não só que elas estavam montadas como a Madonna, né, as wannabes, mas que elas tinham essas coisas de Mary Paul, era incrível. Muitas falsificações das roupas e peças de Mary Paul começaram a surgir aos montes. Aqui no Brasil também. Foi nessa que eu consegui minhas pulseirinhas de borracha e a Vicia também. Todos queriam capitalizar em cima do estilo da cantora novata, mas mesmo assim, Mary Paul continuava a vender muito. No entanto, a abrupta mudança de estilo de Madonna a partir de 86, rumo a uma imagem mais sofisticada e artística, teria um impacto direto. Sem a artista como vitrine, a estilista acabou declarando falência. A ascensão e queda de Mary Paul ilustram o poder de influência que Madonna exerce no mercado da moda. Parcerias com grandes nomes da alta costura. Madonna consolidou sua relação com a moda ao longo dos anos 1990 e 2000, tornando-se musa de alguns dos estilistas mais importantes da indústria. Um dos vínculos mais emblemáticos foi com o francês Jean-Paul Gaultier, que criou o icônico sutiã de cone usado na Blonde Ambition em 1990. A peça virou símbolo de fusão entre erotismo, empoderamento e teatralidade, elementos centrais na imagem da cantora. O sutiã cônico feito para Madonna, mesmo após 30 anos, ainda representa uma de suas maiores marcas visuais, sendo ainda relembrada e referenciada por artistas de diversas áreas. Outro relacionamento duradouro foi com a grife Versace. Madonna estrelou campanhas da marca em 1995, 2005 e 2015. De 10 em 10 anos, Madonna fazia alguma coisa. Falta esse ano. Sempre. Será que vai sair? Né? Será que Madonna tá merecendo? Vamos ver. Sempre encarnando diferentes facetas da feminilidade, ora sofisticada, ora provocadora, mas sempre imponente. Somente no ano de 1995, a cantora estreou 2 campanhas, sendo a segunda marcada para sempre na memória dos fãs da cantora. Fotografada por Mario Testino, uma das fotos foi também usada na capa da coletânea de baladas Something to Remember. Belíssima foto, diga-se. Sim. Em 2015, fotografada por Mertalas e Marcos Piguet, Madonna apareceu em imagens em preto e branco que celebravam sua longevidade e influência como ícone da moda.
A cantora também colaborou com Dolce & Gabbana no início dos anos 2010 em campanhas que exploraram sua ligação com as raízes italianas e sua persona dramática, quase cinematográfica. Nestes trabalhos, Madonna incorporava a mama italiana com glamour e intensidade, reforçando a estética barroca da grife. Em 1993, os estilistas criaram os figurinos da turnê The Girl Show, como todos nós sabemos. Teve também alguma coisa no passado com Dolce & Gabbana. Que ela até foi para a Itália. Ela sempre acompanhou a semana de moda. Não, mas ela foi meio que como estrela. É? Sim. Sim, gente, recentemente eles fizeram. Foi ano passado. É verdade, ano passado, isso mesmo. Eles fizeram uma festa que tinha até a foto do bolo que Madonna, ela partindo o bolo, colocando na mão dela de luva e entregando assim. Ela foi a estrela, isso mesmo. Sim. Ela foi a estrela do desfile deles. O tema foi Madonna. Isso mesmo. Sim. Boa memória, Vicia. O tema foi Madonna. E eu acho bacana essa parte. Que igual a gente fala do Versace, do próprio Dolce & Gabbana e mais recente, e eles valorizaram Madonna nos 50 anos, nos 60 anos, porque geralmente a tendência as pessoas envelhecem e elas passam a ser esquecidas, principalmente as mulheres. No cinema isso acontece, enfim, raras as exceções que conseguem manter o trabalho a partir de uma certa idade. Então, assim, igual, por exemplo, eu não gosto muito do ensaio da Versace de 2015, mas eu achei bacana eles chamarem Madonna, entendeu? Por ela já ter passado dos 50 anos, entendeu? A mesma coisa, eu prefiro mais esse ensaio da mama italiana, que foi de 2010, do Dolce & Gabbana. E essa festa que eles fizeram para ela, o tema dela, ano passado. Muito bem, Vicia. Obrigado por ter colocado isso aqui Eu no lembrei pod. porque eu usei uma dessas fotos da chegada dela na capa daquele episódio. De repente, Madonna envelheceu, e agora? Verdade, isso mesmo. Uhum. Verdade. Do luxo ao streetwear. Além da alta costura, Madonna também transitou pelo universo da moda acessível. Isso mesmo, gente. Em 2003, foi o rosto da marca norte-americana Gap, em uma campanha ao lado da cantora Missy Elliott, que promovia a mistura de estilos urbano e casual. Gente, eu amava, vi tanto essa propaganda. Eu lembro que eu baixei ela, gente, da época a gente baixava as coisas, né? YouTube não era tão forte, mas a gente baixava. Na propaganda da TV, Madonna e Missy Elliott dançavam ao som de Everybody Comes to Hollywood, Into the Groove, Into the Hollywood Groove, um remix que misturava as músicas de Madonna, Into the Groove e Hollywood, com um rap de Missy Elliott. O CD com a faixa também era vendido nas lojas da Gap, além de calças customizadas, jaquetas e camisetas. Porém, quem comprava a calça de veludo cotelê ganhava o CD de brinde. Madonna também criou uma calça jeans com um M bordado no bolso traseiro esquerdo e a estampa Lady M na parte da frente em uma das pernas. Os produtos também foram vendidos no Canadá, Reino Unido e Japão. Algo inédito aconteceu graças a essa parceria entre Gap e Madonna. A marca popular estampou pela primeira vez a capa da revista Harper's Bazaar. Isso porque Madonna foi capa da revista usando a roupa da campanha, algo impensável para uma revista que sempre prezou em usar as grandes grifes em suas capas. 4 anos depois, em 2007, Madonna estrelou a campanha da rede sueca H&M, além de lançar uma coleção cápsula com a marca chamada M by Madonna. A parceria começou no ano anterior, quando a H&M forneceu as roupas para a equipe de Madonna na Confessions Tour. Uma jaqueta desenhada por Madonna foi confeccionada e vendida também, além dos óculos de sol com um M enorme na lateral. Juntamente com os bailarinos da Confessions Tour, a cantora posou para as fotos da campanha. A artista levou sua estética para o grande público, reafirmando sua versatilidade e apelo comercial. E sobre as vendas, foi um sucesso absoluto, atraindo fãs e aficionados em moda para a loja, bem mais popular que a alta costura. Reinvenção como assinatura.
A constante transformação de Madonna é talvez seu maior legado para a moda. Ao longo de sua carreira, ela incorporou e popularizou estilos como o gótico, o punk, o cowboy urbano, o glamour hollywoodiano, a androginia e o esportivo sexy dos anos 2000. Cada nova era trazida uma Madonna diferente e com ela uma nova tendência. Essa capacidade de se reinventar inspirou não apenas fãs, mas também designers, fotógrafos e marcas. Em vez de ser moldada pela moda, Madonna a moldava, muitas vezes quebrando regras e ampliando o espaço de expressão feminina no universo fashion. Só um parênteses, Vici, quando falo do cowboy urbano, gente, eu lembro que na era music, lá em Belo Horizonte, eu imagino que era no Brasil inteiro, tinha muito, começou a aparecer muitas camisetas de malha com bordados, assim, com lantejoulas e uma estampa na frente, que era exatamente as blusas que Madonna usavam em várias fotos, tipo, igual ela posou com uma que era a foto de Britney, etc. E começou a ter isso, assim como as calças jeans, com a boca larga, estilo cowboy, mas tudo bordado assim com lantejola. Era impressionante, assim. Falando assim de coisa simples, gente, de loja de roupa do centro de BH que eu tô falando. Era impressionante, assim, como que Madonna moldava realmente tudo isso. Madonna e Nike, o contrato milionário que nunca aconteceu. No início da década de 1990, uma disputa entre a popstar Madonna e a gigante do esporte Nike chamou a atenção da mídia internacional. Em meio ao boom de contratos de endosso entre marcas e celebridades, surgiu a polêmica. Madonna teria assinado o contrato com a Nike no valor de 4,25 milhões de dólares. Mas a empresa negou que o acordo tivesse sido finalizado. Mais de 3 décadas depois, o caso ainda desperta curiosidade e levanta questões sobre contratos não formalizados e as fronteiras da publicidade no entretenimento. Segundo reportagens da época, como o Los Angeles Times, em julho de 1990, Madonna alegava que havia firmado um contrato com a Nike para promover produtos da marca, incluindo uma campanha publicitária. A cantora sustentava que o acordo já estaria fechado e que ela teria direito a receber 4,25 milhões de dólares, como a Vicia falou. A acusação da artista foi clara. A Nike teria descumprido o contrato, deixando de cumprir o pagamento acertado. Do outro lado, a Nike apresentou uma versão bem diferente dos fatos. Em declarações públicas, representantes da marca afirmaram que houve de fato conversas com Madonna e sua equipe, mas que o contrato nunca chegou a ser assinado ou formalizado. A empresa negou qualquer obrigação financeira com a artista, sustentando que tratava-se apenas de negociações preliminares que não se concretizaram. Naquele período, a cultura das parcerias entre celebridades e grandes marcas estava em alta. A Nike, em particular, buscava expandir sua presença não apenas no universo esportivo, mas também na cultura pop. A associação com um ícone como Madonna faria sentido estratégico, especialmente em um momento em que a cantora dominava as paradas de sucesso e influenciava o comportamento globalmente. Só um parênteses, Vicia. Gente, só para vocês entenderem, a Nike, os contratos dela era com esportistas. E eram, assim, contratos milionários, entendeu? Contratos que perduram até hoje. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele já aposentou tem 1000 anos, mas o contrato dele com a Nike continua até hoje. Ele é uma das figuras que assinou com a marca. E realmente trazer Madonna, que era de algo completamente diferente, que não tinha nada a ver com esporte, que era da música, realmente seria algo extraordinário. No entanto, esse também era um momento delicado para marcas ao escolher seus porta-vozes. Pouco tempo antes, Madonna havia enfrentado polêmicas com a Pepsi, que cancelou a campanha milionária após a reação negativa ao videoclipe de Like a Prayer. O episódio provavelmente contribuiu para a cautela da Nike. Realmente, eu concordo. Verdade. Bom, gente, mas na parte das especulações foi dito que Madonna
se negou a calçar a sapatilha da Nike na a Vici já começa a rir. A sapatilha da Nike na propaganda que faria junto aos bailarinos da Blonde Ambition para divulgar a marca. E a Nike declinou do contrato por causa disso. Óbvio, né, gente? Ela não ia ser idiota. Durante os bastidores do vídeo de Vogue, em um dado momento, Madonna diz: "Eu visto o que quero e faço o que quero. Pergunte a Pepsi." E isso seria uma indireta para a Nike. Será? Esse vídeo vocês encontram no YouTube. Sim. Diga-se. Até hoje, não há registros públicos de que o suposto contrato entre Madonna e Nike tenham sido formalizados judicialmente. Tampouco há provas de que a cantora tenha recebido o valor que alegava ter direito. O que fica, no entanto, gente, é uma história que revela os bastidores das relações entre celebridades e grandes corporações e os riscos que envolvem promessas não documentadas. E, inclusive, ela usou a Adidas por muitos anos, né? Ela era Sim. patrocinada pela Adidas. A Adidas mandava as roupas para ela e ela nem fazia o pé a barra das calças, andava rastejando pro chão, furada. Nossa, 2003 então, gente, dava até inveja, viu? Essa Porque era semana cada ela conjunto andou rastejando uma calça jeans, você viu? direto, ela é Em muito Paris. ela é muito pequenininha, tadinha. Moda como discurso cultural. Mais do que uma musa ou modelo, Madonna sempre usou a moda como linguagem. Suas escolhas estéticas dialogaram com debates sociais, religiosos e políticos, seja usar uma lingerie como roupa de rua, cruzes com contextos eróticos, ternos masculinos em performances feministas ou looks inspirados em tradições de outras culturas, o que também gerou críticas sobre apropriação. Ainda assim, seu papel como figura central na moda pop é indiscutível, seja vestindo grifes de luxo ou criando tendências para a partir das ruas. Madonna consolidou-se como um dos nomes mais influentes da moda dos últimos 40 anos. Seu estilo é estudado, reproduzido e reinterpretado até hoje por marcas, artistas e universidades, como parte de um legado visual que continua desafiando padrões e inspirando gerações. Gente, vocês podem até estar se perguntando: mas vocês não falaram do perfume do Jean Paul Gaultier? É porque a gente já falou disso, gente. Nós falamos no programa de curiosidades, então se vocês quiserem falar, saber, né, ou ouvir, né, caso não saibam, ou confirmar, a respeito dessa parceria, que sim, você vê como que a Madonna até nisso ela influenciava, né? Enfim, não vou falar mais nada, tá lá bonitinho o episódio, só vocês ouvirem. Por fim, Madonna foi e ainda é importante para a cultura? Conhecida por uns, subestimada por outros, Madonna demonstrou ao longo das décadas que sua relevância vai muito além da música. Embora sua imagem ainda esteja fortemente associada à sexualidade, algo que ela mesma sempre explorou com consciência e estratégia, sua influência atravessa áreas como a moda, artes visuais, sociopolítica, o entretenimento e a cultura acadêmica. Madonna ditou tendências, divulgou o trabalho de outros artistas, tornou-se uma das maiores colecionadoras de arte pop contemporânea e se transformou em um objeto de estudo em universidades ao redor do mundo. Seu impacto cultural é inegável. Foi ela quem levou ao mainstream temas que muitos preferiam manter à margem, abrindo espaço para debates amplos e dando visibilidade a estéticas e questões até então ignoradas. Ao fazer o impensável por convicção, provocação ou instinto, Madonna não apenas moldou sua própria trajetória, mas abriu caminho para outros artistas e comunidades. Esse é o legado que permanece. Então tá bom, gente. Isso é o nosso programa sobre Madonna e seu impacto cultural. Inclusive, eu tenho um amigo que Madonna foi tema de doutorado. O Pedro, não é? O Pedro, sim. O Pedro que já veio aqui no programa. Qual programa que ele participou mesmo? Ela Vem e Nós Vamos. Ah, tá. Verdade. Ela Vem e Nós Vamos, falando da The Celebration Tour. Gente, então é isso. Eu queria até fazer um parênteses aqui a respeito do José e do Luiz Camacho, do Vogue, né? Do House of Extravaganza.
Eu acho muito legal, em Vogue, na Blonde Ambition Tour, na hora do rap, eles que estão na frente com Madonna. Madonna chama eles pra frente. E quando termina a música que fica you've got to let your body, aquela sequência toda final, eles estão projetado que é a palavra, mais pra frente. Madonna tá no meio, mas eles estão na frente dela. Eles estão na frente. Madonna os coloca como protagonistas. E não é todo mundo que repara isso. Então, assim, eu acho que é muito fácil criticar Madonna com relação ao Vogue. A série Pose enalteceu demais Madonna, e eu acho certíssimo. E o próprio José, como a gente falou aqui no programa, ele falou que falar que Madonna roubou pra ela é desonesto. Gente, ele conviveu com Madonna, ele teve uma época de afastamento. Né? Ele foi na... Sim, ele foi na The Celebration. Ele teve um momento de separação, no sentido assim, né, de afastamento de Madonna, mas ele gosta muito de falar isso. Ele não poderia não falar nada, mas ele sempre falou isso. E naquele documentário também deles, o Strike a Pose, que é com os bailarinos da Blonde, quem não viu, veja. Eu não sei se está em algum... Esteve na Netflix um tempo atrás, não sei se saiu, mas enfim. Assista esse documentário, gente, que também fica muito claro muita coisa. Sim. A respeito. Verdade. Então é isso, gente. Participe do nosso podcast, deixando sua opinião no Spotify, no YouTube e no nosso Instagram. Apoie o nosso projeto. Para apoiar, é só olhar o link que fica lá na bio do Instagram, @MadonaViciaPodcast. Um abraço, até a próxima e tchau! Você acabou de ouvir o Madonna Vicia Podcast. Até a próxima! Tchau!